Num reino aninhado entre colinas ondulantes e florestas sussurrantes, um monarca governava com um coração tão nobre quanto atormentado. O rei, embora sábio nos assuntos do estado, era atormentado por um temperamento ardente que se inflamava com a menor provocação. Um cálice mal colocado, um relatório atrasado ou um passo desajeitado de um servo podiam desencadear uma tempestade de palavras cortantes e gritos que ecoavam pelos suntuosos corredores do palácio. Cortesãos, conselheiros e até os cavaleiros mais valentes caminhavam com cuidado, seus dias ensombrecidos pela constante ameaça da ira do rei. O ar na corte tornou-se pesado, carregado de tensão. Após cada explosão de raiva, o rei se retirava para seus aposentos, o coração pesado de remorso. Ele via o medo nos olhos daqueles que o serviam, sentia a pressão que seu temperamento impunha ao reino e ansiava por mudar. Mas por mais que tentasse, o fogo dentro dele voltava a se acender, consumindo sua determinação. O ciclo de fúria e arrependimento o esgotava, até que, numa noite, exausto e desesperado, ele convocou o sábio mais reverenciado do reino. O sábio, um ancião com olhos que brilhavam com uma sabedoria serena, ouviu enquanto o rei confessava suas lutas. Ele falou de seu desejo de ser um homem melhor, de liderar com paciência e graça, mas admitiu que seu temperamento parecia uma fera indomável. O sábio, acariciando a barba pensativamente, não emitiu julgamento, apenas ofereceu um pequeno frasco contendo um líquido claro. Instruiu o rei a carregá-lo sempre, e quando a raiva começasse a surgir, colocar 5 gotas na língua e manter a boca fechada por 10 minutos. Se falasse, advertiu o sábio, o poder da poção desapareceria. O rei, ansioso por qualquer remédio, aceitou o frasco com gratidão, segurando-o como uma tábua de salvação. No dia seguinte, enquanto presidia no grande salão, um mensageiro tropeçou ao apresentar um relatório, derramando tinta sobre a mesa. O calor familiar subiu ao peito do rei. Suas mãos se apertaram nos braços do trono, mas ele lembrou das palavras do sábio. Pegando o frasco, colocou cuidadosamente 5 gotas na língua. O líquido era insípido, fresco, sem nada de especial, mas ele manteve os lábios selados, determinado a seguir as instruções. Por 10 minutos, permaneceu em silêncio, enquanto os cortesãos trocavam olhares nervosos, esperando a explosão habitual. Mas nada veio. A respiração do rei desacelerou, o fogo em seu peito se extinguiu, e quando os 10 minutos passaram, o impulso de gritar havia desaparecido. Ele dispensou o mensageiro com um aceno calmo, e a corte suspirou aliviada. Dia após dia, o rei recorreu ao frasco. Quando chegavam notícias de uma má colheita, quando um escudeiro deixava cair uma espada durante uma cerimônia, ou quando conselheiros discutiam por trivialidades, ele usava a poção. Cada vez, colocava 5 gotas na língua, fechava a boca e esperava. Nessas pausas forçadas, ele notava coisas que antes ignorava. A preocupação nos olhos de um conselheiro, o esforço de um servo para agradar, o peso de suas próprias palavras sobre os outros. O silêncio lhe dava espaço para pensar, para ver além de sua raiva e escolher um caminho diferente. Aos poucos, a corte começou a se transformar. O ar ficou mais leve, a tensão se dissipou, e sussurros de esperança substituíram o medo que antes pairava. Semanas viraram meses, e o rei percebeu que recorria ao frasco com menos frequência. Situações que outrora acendiam sua ira agora provocavam apenas uma faísca fugaz, fácil de apagar. Ele falava com seus cortesãos com paciência, ouvia seus conselhos com atenção e governava com uma serenidade que inspirava lealdade. O reino prosperou sob essa nova calma, seu povo florescendo na luz de um líder que governava com clareza em vez de fúria. O rei, maravilhado com a transformação, sentiu uma profunda gratidão pela sabedoria do sábio e foi até ele para agradecer.
Na morada modesta do sábio, o rei ergueu o frasco, agora quase vazio, e elogiou seu poder milagroso. Ele contou como havia domado seu temperamento, trazido paz ao seu coração e restaurado a harmonia na corte. O sábio, com os olhos brilhando de uma suave diversão, pegou o frasco e o segurou contra a luz. Com um sorriso, revelou a verdade. O líquido dentro era apenas água, pura e comum, tirada de uma fonte próxima. Os olhos do rei se arregalaram, sua mente tentando compreender. O sábio explicou que o verdadeiro poder não estava no frasco, mas no silêncio que ele exigia. Ao manter a boca fechada, o rei se deu tempo para refletir, deixar a raiva passar e escolher a sabedoria em vez da fúria. A poção era apenas uma ferramenta, um lembrete de que a força para mudar vinha de dentro. O rei ficou em silêncio, absorvendo a lição. Ele percebeu que seu temperamento era um hábito, uma reação alimentada pela pressa e pelo calor do momento. O silêncio, embora forçado no início, o ensinou a pausar, a respirar e a ver o mundo com olhos mais claros. Não era a água que o havia mudado, mas sua própria escolha de se conter, de ouvir em vez de explodir, de liderar com intenção em vez de impulso. O frasco vazio tornou-se um símbolo de sua jornada. Ele não precisava mais de seu conteúdo, pois havia aprendido a encontrar o silêncio dentro de si. A partir daquele dia, quando desafios surgiam, o rei pausava, deixando a tempestade de emoções passar antes de agir. Sua corte, antes um lugar de medo, tornou-se um refúgio de confiança e colaboração. O povo do reino, inspirado pela transformação de seu rei, começou a imitar sua paciência, cultivando uma cultura de entendimento que fortaleceu a terra por gerações. O legado do rei não foi de conquistas ou grandiosidade, mas de uma vitória mais silenciosa e profunda. Ele havia conquistado o fogo interior, provando que mesmo os defeitos mais obstinados podiam ser superados com disciplina e reflexão. A lição da água do sábio espalhou-se além dos muros do palácio, lembrando a todos que o verdadeiro poder reside nos espaços entre as palavras, na escolha de pausar e na força para mudar.